Boa noite, meus irmãos. Como todos estão sabendo, o tema do nosso mês é Vida Santificada, ou chamados para uma vida santa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem da Escritura nessa oportunidade, por isso chamo a atenção de vocês para a leitura que farei aqui no texto do livro de Levítico, capítulo 22, verso 17. Este texto diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, ou gado, ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impígenes, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Até o verso 22. Mas eu queria ler também os versos 31 a 33 na sequência do mesmo capítulo, que diz o seguinte: Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, a voz do povo nunca é a voz de Deus, como reza o ditado. A voz de Deus é aquela que ele colocou na boca dos seus santos profetas e apóstolos. A voz de Deus é sua palavra escrita e contida em toda ela, em toda a Escritura. A voz de Deus é a voz do seu Filho, quando encarnado, viveu entre os homens até sua morte e o seu retorno ressurreto para junto do Pai, do trono do Pai. Diz o autor da carta aos Hebreus, logo nos primeiros versículos do capítulo 1, que havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou através do seu Filho, Jesus. O livro de Levítico, meus queridos, o terceiro do Pentateuco, é citado no Novo Testamento mais de 15 vezes. O autor da epístola que citei há pouco, a de Hebreus, há poucos instantes, tomou o livro de Levíticos como um espelho para falar a respeito do Senhor como supremo e sumo sacerdote capaz de compadecer daqueles que o buscam. O livro de Levítico, na verdade, é uma instrução de Deus para o povo de Israel, com o propósito de ensinar o povo a respeito do caráter de Deus e da vontade de Deus para Israel tornar-se uma nação santa e glorificar a Deus, tornar-se um povo realmente santo para glorificar a Deus. Em Êxodo, capítulo 19, verso 6, o Senhor já tinha falado através de Moisés: Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. É isso que Moisés vai dizer aos filhos de Israel, disse o Senhor. É isto, Moisés, que você vai dizer ao povo de Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. O livro de Levítico fala de um marco na história do povo hebreu, pois relata um dos momentos mais importantes da história daquele povo, o momento em que eles estiveram junto do Monte Sinai. O livro de Levítico narra esse momento. Deus havia libertado o povo do Egito, da escravidão do Egito, tinha usado Moisés como líder para fazer isto, e no Sinai o Senhor estabeleceu um pacto, dando ao povo
os mandamentos e ordenando a Moisés que construísse um tabernáculo. Moisés obedeceu ao Senhor, construiu o tabernáculo. E esse tabernáculo, meus irmãos, ele simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. E a presença do Senhor no meio do povo significava a garantia da herança do povo de Deus. A herança prometida a Israel. O deserto não era o lugar definitivo ou final do povo. Aliás, o povo reclamou muito diante de Moisés quando estava no deserto. Eles queixaram muito enquanto estavam no deserto. Mas para que Deus permanecesse tabernaculando com Israel, era fundamental que todos fossem santificados. Mais importante que uma terra que manasse leite e mel, eram vidas santificadas na presença do Todo-Poderoso. Sem santificação, não alcançariam jamais a promessa. Resgatados da escravidão do Egito, deveriam buscar a santificação para servirem ao Senhor. O Senhor Deus disse ao povo: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós olhamos aqui no texto de Levítico, um pouco antes, no capítulo 11, nós encontramos essa exortação do Senhor para o povo de Israel, falando a respeito da santidade. Diz ele aqui no capítulo 11, verso 45, eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra. O Senhor exortou, dizendo, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, disse o Senhor Deus para o povo. No capítulo 19 do mesmo livro, aqui de Levítico, no versos 1 e 2, o Senhor disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Meus queridos irmãos, o povo de Deus foi chamado para servir a Deus e adorar a Deus. Portanto, o propósito deste livro de Levítico era exatamente este, instruir Israel para que eles vivessem em santidade de vida, de modo que o Senhor Deus pudesse permanecer habitando com eles e abençoando o povo. Como eles viveram uma vida santa, como eles viveriam uma vida santa diante de Deus, essa é a instrução que está aqui no texto de Levítico. O livro de Levítico foi escrito com esse propósito. Se nós fôssemos pensar num tema para o livro de Levítico, teria que ser santidade ao Senhor. Essa é a temática do livro. O livro de Levítico, ele procura falar do caráter de Deus e da vontade de Deus para o povo santificado, para um povo santificado. Mas como é possível ver nesta passagem que li do capítulo 22 a instrução do Senhor a respeito de um culto agradável a Deus? Bom, a primeira coisa que nós encontramos aqui é o sacrifício. No texto que eu li, no capítulo 22, o Senhor disse para Moisés, fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros de Israel apresentar oferta, quer em cumprimento de seus votos como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Meus queridos irmãos, no capítulo seguinte, o capítulo 23, aqui de Levítico, nos versos 1 e 2, o Senhor, ele disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. A expressão que está aqui nos versos 1 e 2
deste capítulo 23, é Deus que fala com Moisés sobre as santas convocações. Esta expressão aparece no capítulo 23 de Levítico 11 vezes e apenas 8 vezes no restante da Torá. Tratava-se das ocasiões em que o povo se reunia e parava para celebrar e adorar a Deus, as santas celebrações. E nesse momento eram oferecidos os sacrifícios diante do Senhor. Mas havia uma orientação fundamental, capital, sobre os sacrifícios que eram ofertados e levados à presença de Deus. É que o animal imolado não poderia ter defeito. Teria que ser sem nenhum defeito. Tinha que ser perfeito, ou seja, um sacrifício perfeito de um animal perfeito. O autor de Hebreus, que já mencionei por 2 vezes, a carta, ao se espelhar o autor no texto de Levítico para falar do Senhor Jesus, ele se concentrou em 3 aspectos importantes: o sacrifício, o sacerdócio e o dia da expiação. Aquela carta aos Hebreus, ela foi escrita para confortar hebreus cristãos convertidos, perseguidos. E está claro, meus irmãos, que o animal sem defeito era figura do Senhor Salvador, do Senhor Jesus. Ele foi o cordeiro sem defeito e o seu sacrifício foi perfeito, como está colocado na carta mencionada. O sacrifício perfeito que não se repete, pois não há necessidade de ser repetido. Aquela carta, no capítulo 10, no verso 14, diz que com uma só oferta, o Senhor aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Foi um sacrifício único, perfeito. E esse texto de Levítico estava apontando para Cristo. Portanto, meus irmãos, um culto aceitável, ele passa por esse sacrifício perfeito, que agora é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele é o sacrifício perfeito e único. Ele é o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Não pode haver santificação sem o sacrifício de Cristo, portanto, sem Cristo. Não é possível. Nós todos sabemos que Deus não está mais exigindo sacrifícios, porque Cristo realizou na cruz o sacrifício único e perfeito, suficiente para nos livrar da escravidão do pecado e da morte eterna. Aliás, se os irmãos recordam, Davi, no Salmo 51, no verso 17, ele disse que Deus não se agrada de sacrifícios. Sacrifícios agradáveis a Deus, diz lá Davi, no Salmo 51, é um espírito contrito. Não são sacrifícios. O sacrifício foi o de Jesus, único na cruz, suficiente, plenamente suficiente. E uma vida santificada e um culto que agrada a Deus passa por um sacrifício perfeito, que é o sacrifício do Senhor. O único sacrifício perfeito, completo. Mas é uma outra coisa aqui nesse texto que nós encontramos. Além do sacrifício perfeito, Cristo, apontando para o Senhor, também uma obediência fiel. Nos versículos 31 e 32, o texto diz: pelo que guardareis, o Senhor disse, pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor, não profanareis o meu nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Precisamos lembrar, meus queridos, que o povo de Deus passou 430 anos no Egito, onde predominava a idolatria, o paganismo, as pragas que vieram sobre o Egito e que foram propositalmente mandadas por Deus, enviadas por Deus, foram pragas para humilhar as divindades, falsas divindades do Egito, e demonstrar que havia um só e único Deus, o Deus de Israel. No Egito, Israel teve tempo suficiente e oportunidade para aprender tudo o que não devia.
tudo que aborrecia ao Senhor. E a prova mais cabal disso é aquele cordeiro que foi fundido por Arão, o bezerro que foi fundido lá no deserto por Arão. E eles se curvaram diante do bezerro de ouro. Esta é a prova mais cabal dessa influência perniciosa que aquela permanência no Egito exerceu sobre o povo de Deus. E agora eles saem do Egito e vão para a terra prometida, e nesse encontro no Sinai, o Senhor Deus disse que eles precisavam obedecer fielmente a Deus. A obediência fiel. No livro de Números, um pouco mais adiante, aqui no capítulo 15, nós encontramos uma fala do Senhor para o povo de Israel a respeito desta obediência perfeita que ele exigia deles. E o texto no capítulo 15, versos 37 de Números, 37 a 41, diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vós vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor Deus criou até um artifício, uma maneira, para que eles não se esquecessem dos mandamentos, mandando que nas bordas das suas roupas fossem colocados os mandamentos, para que eles se lembrassem e lembrassem dos mandamentos do Senhor para cumpri-los perfeitamente, fielmente. O profeta Isaías denunciou a atitude do povo de Deus que participava das solenidades religiosas e dos cultos, mas tinham as mãos cheias de sangue. Praticavam injustiça, exploravam os necessitados. Era uma religiosidade sem obediência, culto sem obediência. E isto não é um culto aceitável. Vejam, amados, que aqui no texto que eu li de Levítico, no verso de número 32, o Senhor diz para eles: não profanareis o meu santo nome. Todos nós sabemos, meus irmãos, que nós vivemos numa época em que o nome do Senhor é profanado constantemente. Talvez a gente possa dizer que nunca o nome do Senhor Jesus foi tão profanado como está sendo profanado. A pessoa de Jesus e o seu nome santo são motivo de deboche e chacota no mundo, na mídia, nas festas mundanas. E o Senhor diz para eles: não profanareis o meu nome. Santidade e desobediência não são compatíveis. Santidade e desobediência são coisas totalmente incompatíveis. São excludentes. Santidade combina com obediência fiel, não com desobediência inconsequente. E se nós queremos prestar um culto aceitável a Deus, é preciso que nós nos lembremos disto. Obediência fiel ao Senhor, fiel aos seus mandamentos, aos seus santos preceitos. Santificação e vida santificada passa por essa experiência de obediência fiel aos mandamentos do Senhor. Por último, meus queridos, vejo aqui no texto, nos versos 32, o finalzinho, 33, o Senhor diz: eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Como eu afirmei no início, o livro de Levítico foi por Deus entregue ao povo para que Israel soubesse como cultuar de forma aceitável a Deus, que os havia libertado
e prometido um descanso numa terra que manava leite e mel. Esse foi o propósito do livro. O culto aceitável é aquele que toma como princípio orientador a palavra de Deus. E o povo foi chamado para cultuar a Deus. Basta nós lembrarmos que quando Moisés compareceu diante de Faraó, ele disse para Faraó que queria sair do Egito para cultuar a Deus, para celebrar ao Senhor. Mas o Senhor foi endurecendo o coração do Faraó até punir o Egito por causa da idolatria, trazendo sobre eles as pragas que foram colocadas sobre o Egito. Mas Moisés disse claramente para Faraó que eles iriam sair do Egito para cultuar a Deus, para adorar ao Senhor. E é tanto que eles precisavam levar os animais para o sacrifício, porque a intenção era sair para adorar, cultuar a Deus. O culto aceitável, o culto em que nós adoramos a Deus, é aquele que tem como norte e orientação a palavra do Senhor. Não é o que reúne o maior número de pessoas. Não é o que acontece num ambiente ou num recinto luxuoso, suntuoso. Não é o que promove pessoas ou curas ou libertação de espíritos malignos. Segundo a palavra de Deus e as palavras de Jesus, o culto aceitável é aquele que é apresentado a Deus em espírito e em verdade. E para isto, a sua palavra precisa ser a orientação. A nossa orientação é a palavra do Senhor. Nenhum culto será verdadeiramente aceitável a Deus, senão pela orientação que Ele próprio traz na sua palavra para nós. Nenhum culto será aceitável na presença de Deus, se não for prestado por alguém que está olhando para o sacrifício único e perfeito, que é o do Senhor Jesus. Aquele que foi alvo da graça do Senhor, através da morte expiatória do Senhor Jesus. Nenhum culto será aceitável se houver desobediência inconsequente dos mandamentos do Senhor. Vida santificada e culto aceitável passa pela obediência perfeita, fiel ao Senhor. Culto aceitável a Deus é aquele que está pautado nas Escrituras Sagradas. E eu gostaria de concluir minha fala trazendo para você responder para você mesmo a pergunta: será que a forma como você está cultuando a Deus, a maneira como você cultua a Deus, agrada ao Senhor? O culto que você está prestando ao Senhor é aceitável na presença dEle? Ele deseja isto. E Ele quer te abençoar. Ele quer que você viva uma vida santificada e preste a Ele um culto aceitável na sua presença augusta e maravilhosa. Deus te abençoe. Que você olhe na palavra do Senhor e continue firme, prestando um culto a Deus, mas um culto que agrada ao Senhor e aceitável ao nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, o Senhor conhece as nossas limitações, fraquezas, falhas, mas Tu sabes, ó Deus, que o desejo do nosso coração é cultuá-lo de uma forma, ó Deus, que agrada ao Senhor, em espírito e em verdade. Por isso pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua misericórdia, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a tomarmos a Tua palavra como orientação. Que nós continuemos olhando para Jesus e para o seu sacrifício suficiente e único,
que continuemos, ó Deus, obedientes aos teus mandamentos e à tua palavra. E assim, ó Deus, certamente, nós vamos agradar o Senhor com o nosso culto. Abençoa-nos, ó Deus. Nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.